enamored with your own beauty, and your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church! Quem não te glorificará, pois tu aguentando. E por isso todas as nações virão e te adorarão. Cante maravilhosas com a copa do Deus. Todo poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Entra, segue, entra. Vamos orar, curva a cabeça. Santo Deus, em nome de Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, não há outro como Tu. Tu és fiel, soberano, magnífico. Meu Pai, pedimos a Ti a Tua presença. Pedimos ao Senhor, meu Pai, a presença do Espírito Santo na nossa vida, neste culto, neste local. Meu Deus, visita cada um de nós, Senhor. Não nos deixa, meu Pai, ser vagos. Não deixa, meu Pai, cada um de nós ficar com a mente vazia, ficar com a mente ociosa. Mas peço, Senhor, chame a nossa atenção. Atraia, meu Deus, a nossa atenção para a Tua palavra, para os Teus preceitos, para o Teu ensinamento, para aquilo que o Senhor quer falar comigo, conosco. Usa, meu Pai, a minha vida, destapa os nossos ouvidos, meu Pai. Fale conosco, nos desperta, Pai. Pois é isso que precisamos ser, meu Pai. Acordados, meu Deus. Pois Tu és o Todo-Poderoso. Nos ajuda, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dirige-nos. Que o Teu temor recaia sobre esse local. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segundo Tessalonicenses 3, verso 3, diz assim: Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. 1 Timóteo, capítulo 1. Um pouquinho para frente, uma folha para frente. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vamos tratar de um assunto hoje que é um dos atributos de Deus, um dos atributos que também está sendo esquecido, não está sendo falado. E se é falado, se é tocado nesse assunto, nesse tema, mal sabem que é o atributo de Deus. Falam por falar. Falam de uma forma humana, de um relacionamento humano. Mal sabem que é um atributo muito especial, é um atributo muito valoroso. Qual? Todos os atributos de Deus são valorosos, mas tratando desse aqui em específico hoje. E quando ele é citado, ele é falado de forma antropocêntrica. Ele é tratado de forma humanista, como o homem sendo o centro das atenções, o homem sendo o centro de tudo. E quando ele é falado de uma forma mundana, de uma forma suja, de uma forma natural. Nós vamos falar hoje da fidelidade de Deus, desse atributo tão valoroso, tão zeloso, que é a fidelidade de Deus. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus digno, um Deus poderoso, piedoso, misericordioso e também um Deus fiel. Abra em Hebreus capítulo 1, só para nós podermos entender. Hebreus capítulo 1, verso 1, um pouquinho para frente. Hebreus 1, 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Como que é isso? Antigamente, aqui o escritor de Hebreus está falando que Deus, ele falava muitas vezes e também de muitas maneiras. De que forma? Se a gente parar e olhar, ver lá atrás, quantas e quais eram as formas que Deus falava? Eram várias formas. Mas mesmo assim, o homem ele não ouvia. Se a gente vê, Deus usou um animal para falar com o homem, porque o homem não estava sendo sensível à voz de Deus. Deus usou ali um animal. Deus usava os profetas, da boca dos profetas, para levar sempre a mensagem de conversão. Se você olhar e ver todo o Antigo Testamento, sempre vai ter mensagens falando para o povo de Israel se arrepender, se converter do seu mau caminho. E mesmo assim o povo não se convertia. Você via ali Deus se manifestando no deserto, com sinais, com maravilhas, com o maná caindo do céu, com água saindo da rocha, com as crianças crescendo e a roupa crescendo nelas também, não estragando, não rasgando, não deformando, mas crescendo juntamente. E Deus sustentando o povo. Você vê ali inúmeras formas de Deus trabalhar no meio do povo dele. Várias formas. Com tudo isso, o povo não ouvia a voz de Deus. Com tudo isso, o povo não era temente, não obedecia à voz de Deus. E com isso, deixava a Deus. Deus querendo trazer o seu povo para mais perto dele e o povo indo cada vez mais longe. Venha, se arrependa, se converta, e o povo ia mais longe. A mensagem ia de encontro ao pecado do povo, e o povo não gostava. Buscavam desde aquela época já os sacerdotes, os mestres, os profetas que falavam aquilo que era bom para eles mesmos e deixavam as sãs doutrinas. Desde aquela época já era assim. E Deus sempre se manifestava de várias formas e de várias maneiras para falar com o povo. Falava através de sonhos, falava através de visões. Deus tinha ali as suas formas. Só que isso o povo ele não valorizou. O povo sempre andava errando. Deus falava, eles caminhavam com Deus 1, 2, 3 dias, de repente voltava a fazer totalmente errado. Era só ver para isso que tinha a função do sumo sacerdote, que ele ia ali, oferecia ali o sacrifício, o derramar de sangue pela vida dele e pelos outros. Sempre era assim. E aqui o escritor de Hebreus fala que nesses últimos dias, Deus tem falado a nós pelo Filho. Deus não tem falado a nós por nenhum outro método. Deus tem falado a nós pelo Filho. Como assim? Qualquer outro método que não é as Escrituras, que não é a boca de Jesus, que não são os pulmões de Cristo, considera heresia. Qualquer outra palavra que não é de Cristo, considera falsidade, considera anátema, uma maldição. Por quê? Porque Deus ele tem falado por Jesus. Hoje Deus ele tem falado por Cristo. Então ele não vai mais usar aqueles métodos. Ele tem poder para fazer isso? Tem, mas toda a lei se resumiu em Cristo. Tudo aquilo que era necessário cumprir foi cumprido através de Cristo. Então o próprio Deus fala: esse é meu filho amado, a ele ouve. Ouve a voz do filho amado dele, ouve a voz de Jesus. Não é mais necessário todos aqueles rituais de antigamente. Não é mais necessário aquele derramar de sangue que eram feitos através do povo. Isso aqui ele está dando um recado. Isso aqui ele está dando um aviso para nós, que ainda existem pessoas que elas ficam presas ao passado, que ficam presas a um sistema religioso, aonde para você alcançar alguma coisa você tem que usar de métodos da Seishonue.
Para você conseguir alguma coisa, você precisa colocar uma rosa dentro da tua casa para atrair bons fluidos, para todo o mal e para aquela humilde rosinha. Então você coloca lá uma rosa num copo com água para atrair todo o mal. Você usa um sal para ficar jogando na tua casa, porque o sal é para purificar, não é verdade? Então você usa o sal para ficar jogando na tua casa. Você fica colocando um copo com água na frente de uma televisão para aquela água ser santa, para ser uma água benta. Qual a diferença daquela água para uma água daquelas que você passa dentro de uma igreja católica? Nenhuma. Muda apenas o nome, de água ungida para água benta, mas não muda nada. Você ali usa da prática de exorcismo, não é uma libertação, mas é exorcismo, onde você leva a pessoa ao estado extremo do ridículo. Aquilo não é libertação, aquilo lá é exorcismo, prática que era feita antigamente, pelos papas, pelos padres, pelos bispos, na igreja católica. Você fica usando óleo, azeite para ficar ungindo as pessoas. Fica usando essas coisas. Para quê? Para deixá-la mais perto de Deus. Para atraí-la mais povo para você. Para deixá-la mais perto de Deus. Se você estudar de onde vem, eles também utilizavam essas coisas. Utilizava a extrema unção, utilizava esse azeite para ficar ungindo as pessoas, ficava usando o óleo para ficar colocando na cabeça dos outros. Então as pessoas hoje, elas ficam presas a essas coisas e falam até mesmo que Deus é fiel quando acontece alguma coisa, uma mudança na vida dela. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus ouviu a minha oração. Por isso que eu disse que usa a fidelidade de Deus de forma suja. Usa a fidelidade de Deus de forma errada. Usa a fidelidade, pronuncia, melhor dizendo, a fidelidade de Deus de forma totalmente distorcida, onde não tem nada a ver. O que resume você colocar um copo com água na frente da televisão? O que resume você colocar uma rosa dentro da tua casa? O que resume você ficar andando com um envelope dentro do teu bolso? Ficar andando com sementinha de grão de mostarda dentro da tua carteira para prosperar? O que resume você ficar colocando trigo dentro da tua casa? O que resume você ficar fazendo o vale do sal, o vale da água, vale de tudo quanto é vale? O que resume isso? Heresia. Práticas mundanas. O que resume tudo isso? Longe de Cristo. Longe de Cristo, não é isso que Cristo nos ensinou. Não é isso que as Escrituras nos mostram. Aí entendemos que a ignorância das Escrituras, ela destrói a vida do crente. A ignorância da palavra, ela destrói. Somos ignorantes de Deus. Não conhecemos a Deus. E por isso que praticamos. Por isso que fazemos todas essas coisas. Por isso que escrevemos nome num coraçãozinho, mergulhamos dentro de um suco de uva. Por isso que ficamos consagrando bombom e dando para os outros. Por isso que ficamos fazendo todas essas práticas, porque não conhecemos isso. Deus antigamente falava muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, pelo Filho. Se fala pelo Filho, o Filho fez alguma coisa dessas? Se fala pelo Filho, é só raciocinar. O Filho usou alguma coisa mirabolante dessa? O Filho fez alguma obra dessa? O Filho por acaso deu alguma coisa para alguém, a não ser a mensagem do arrependimento, a não ser o perdão? O Filho deu alguma coisa para alguém? Deu água, deu suco ungido, deu rosa. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com essas coisas. Deus não é homem para que minta. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. E as Escrituras diz que ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa deste livro, que colocar uma palavra ou tirar qualquer palavra deste livro. Não é necessário nada disso. Por isso que você olha, esses templos estão abarrotados.
Por isso que você olha que esses lugares estão cheios. Quem é que não quer uma bênção? Quem é que não quer algo para a sua vida? Quem é que não quer? Quem é que não precisa? E quando você ouve, vem e receba a tua rosa. A rosa curandeira. A rosa que vai salvar você. Receba a rosa da fé. Aí usa-se um termo óbvio. Olha, não mistifica isso. Não coloca a tua fé na rosa. Porque a rosa não vai salvar. Ué, se a rosa não vai salvar, por que está dando a rosa? É para exercer a fé, mas a fé não exerce assim. A fé não é dessa forma. A fé se exerce com os joelhos dobrados, clamando, buscando a Deus todos os dias. É assim que se exerce a fé. É desta forma que se pratica a fé. Não é dando uma coisa e insinuando a pessoa. Ah, é só para lembrar. É mesmo, é? Então, para que existe o Espírito Santo? Sendo que Ele nos lembra de todas as coisas. Então a rosa vai me lembrar? Então cuidado. Qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus, considere anátema, maldição, heresia. E não use isso sem sair do tempo. Não use dessas coisas para falar que Deus é fiel. Não use isso para você falar que o Senhor Deus é fiel. Porque Ele é fiel sim, à palavra dele. Ele é fiel às Escrituras. Ele é fiel à Santa Palavra. Ele é fiel a Deus. Como assim? O Filho é fiel ao Pai. O Pai é fiel ao Filho. É ao Espírito. É uma ligação. Um é fiel ao outro. São unidos. Então ele não é fiel aos mundanismos. Ele não é fiel às práticas mundanas. Ele não é fiel às coisas sujas. Ele não é fiel a isso. Ele é fiel àquela pessoa que guarda a palavra. Aquela pessoa que guarda as Escrituras. A essa ele é fiel. Veja, só retomando, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Diz em Provérbios 3,12, a esperança adiada ou demorada enfraquece o coração. Nós, como cristãos, como crentes, como pessoas que professamos uma fé em Cristo, precisamos entender uma coisa. Deus ele tem um tempo para Ele agir. Diz em Eclesiastes, há um tempo para tudo. Tempo para plantar, para colher. Tempo de espalhar as pedras, de ajuntar. Tempo de falar, tempo de ouvir. Há um tempo para tudo. Só que a Escritura também, ela fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Como assim? Talvez você está esperando por muito por seu parente se converter. Talvez você está esperando por muito por seu pai se converter. Por seu irmão se converter. Por seu marido se converter. Por teu sobrinho se converter. Por teu avô se converter. Para tua avó se converter. Talvez você está esperando há muito tempo. Talvez você está orando, você está buscando, você está clamando a Deus, Deus me ouve! E parece que Deus não está ouvindo. Você está clamando, Deus, meu Deus! E parece que Deus não ouve. No começo você clamava com mais força. No começo quando você ia orar, você orava por você, rasgava o seu coração por você e pela tua família. Você rasgava o coração por você e pela tua família. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Com o passar do tempo, você ora por você e por tua família, você ora 2 minutos. Você ora por você e pela tua família, você ora no término da tua oração. Deus, apresento a ti fulano, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó, meu avô. Cuide deles, converta em nome de Jesus, amém. Antes não, você lutava, entrava em oração, guerreava, batalhava no mundo espiritual por eles. Mas hoje não.
Você já relaxou, já abriu mão, já entregou eles a Satanás, já entregou eles às mãos do demônio e nem tem mais esse cuidado de orar mais, esquecendo de uma coisa, que Deus é fiel, que Deus é poderoso para mudar essa situação, para transformar essa vida. Mas isso tudo acontece por quê? Porque você olha e vê passar o tempo, passa um mês, passa um dia, passa 2 dias, passa 2 meses, passa um ano, passa 2 anos e você não vê que a pessoa se converte, muda, se transforma. Você olha e você fala, meu Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que o Senhor não me ouve. Minha oração não passa de um vácuo. Isso tudo porque você vê o tempo passando. E quando o tempo passa e a situação não muda, mexe com a ansiedade do homem, mexe com a ansiedade dele. E Deus, o trabalhar dele é diferente do homem. O trabalhar de Deus, o agir de Deus não é o nosso agir, é diferente. O nosso agir é para hoje, para agora. O de Deus não, tem todo um plano, tem todo um processo, tem todo um trabalhar, tem toda uma mudança. E muitas vezes nós perdemos essa esperança, de que o nosso familiar vai se transformar, que o nosso familiar ele vai se converter e vai se dobrar aos pés de Jesus. Nós perdemos essa esperança, nós perdemos isso, meu irmão. Isso, o tempo vai passando, vai esfriando a tua fé, vai esfriando o teu coração, vai esfriando a tua vida. É tanta heresia, é tanta coisa. Mas meu Deus, antigamente eu usava roda, eu pintava torta direito. Meu Deus, agora parece que o Senhor não me ouve. Antes tinha sinais, agora não tem mais nada. Não perca a tua fé. A esperança demorada, diz as Escrituras, ela enfraquece o coração. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que Ele veio. Entenda uma coisa. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Veja. Apocalipse 19:11. Abra rapidinho. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Meu irmão, quem está sentado sobre ele é fiel e verdadeiro. 21, verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que Deus falou que vai fazer, Ele cumpre. O que Deus disse que vai fazer, Ele cumpre. O que eu tenho que fazer, então, qual é a minha posição? Você não pode entregar a tua família nas mãos de Satanás, meu irmão. Você não pode desanimar, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele sabe tudo que está ocorrendo, e Ele diz na Escritura: eu nunca vi um justo desamparado ser. Quer ver só? Não é possível que não dói na tua alma e não corra uma lágrima do teu olho. Imagina na tua mente agora o teu pai que você tanto ama, o teu irmão, o teu tio, a tua tia, num velório agora. Você olhando ele num caixão. Imagina na tua cabeça ele cheio de flores, fedendo flores, com aquele negócio, e você catando ele assim, levantando, volta, e ele não volta mais. Você pega ele e volta, acabou, não volta mais, não volta. Por que não volta? Está ordenado o homem viver e morrer uma só vez, meu irmão.
E por que você desanima de orar por ele? E por que você afrouxa em orar por ele, meu irmão? Por que você para de orar por ele, meu irmão? Deus é fiel, meu irmão. Ainda que você tenha a palavra dele por tardia, mas ele é longânimo. Ele é longânimo, meu irmão, esperando que aqueles que são dele se convertam. Não desanime de Cristo, não desanime da tua fé, mas interceda por aqueles que são seus. Ore pela vida do teu pai, ore pela vida da tua mãe, ore pela vida dos seus. Amanhã ou depois não vai adiantar chorar. Ou amanhã ou depois, quando você estiver no velório dele, não vai adiantar chorar mais. Acabou. Por quê? Porque aquilo que era para você ter feito, você não fez. Aquela gana, aquela vontade de ver o salvo, você não teve. Você não teve. Você passa mais tempo brincando do que levando a sério que a eternidade é para todos. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Jesus Cristo se manifestou para levar pecadores ao arrependimento. E você não tem intercedido por tua família? Não, eu tenho orado. Não estou falando de reza. Não estou falando de Ave Maria. Não, eu estou falando de orar verdadeiramente por ele. Eu estou falando de você sentir cansado pela vida dele. Eu estou falando de você entrar em oração e falar: Deus, ouça minha voz, Senhor, considera as minhas súplicas. Estou falando de você chorar sangue pela vida dele. Eu estou falando de você ver a vida dele e falar: meu Deus, se ele morrer hoje está perdido. Se ele morrer hoje não tem eternidade para ele, está condenado para todo sempre. E não tem o porquê ser condenado, porque Jesus nos deu a vida eterna. E Deus, ele foi condenado. Já parou para pensar o quão frenético você vai ficar? Com que alegria você vai almoçar no domingo? Você vai para um churrasco quando chega a data do aniversário da pessoa. Chega a data do aniversário. Hoje era aniversário do fulano. Hoje era aniversário do meu pai, da minha mãe. Só que ele não foi salvo. Ele não recebeu um presentão. Ele não recebeu um belo presente, não. Ele está condenado para todo sempre. Meu irmão, como é que você duvida da fidelidade de Deus? Olha o que a própria palavra diz, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel, meu irmão. Ele fundou, fez a terra e ela continua firme até hoje. Diz as Escrituras: tua fidelidade dura de geração em geração. A fidelidade de Deus não muda. E por que você não ora mais, não chora, não intercede mais por sua família? Por que você entregou a tua família de bandeja a Satanás? Não ora mais, não tem mais a dor na alma. Será que você não está vendo que eles estão se perdendo? Cada dia é uma notícia nova deles. Cada dia é algo diferente que você fica estarrecido. Você fala: não é possível. Você vai falar: meu Deus, você não chora, você não consegue chorar por eles. Como isso? Você está vendo que eles estão se perdendo e não faz nada. Você está vendo que eles estão indo embora, você não faz nada. Diz as Escrituras que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Deus não quer, meu irmão, que fica usando do nome dele para as coisas carnais, para as coisas terrenas, mas é para invocar o arrependimento, é para jejuar por eles, é para pedir perdão por eles, é falar: Deus, perdoe os pecados deles, Deus. Perdoe. Não deixe que o coração pare de bater sem antes se arrepender dos pecados e conhecer a tua palavra. Será que você não está vendo? Será que você não está enxergando o mundo que nós estamos vivendo, não? Será que você não está enxergando que a cada esquina é uma fatalidade? Será que você não está enxergando que a cada estado é uma morte, é uma fatalidade, é algo que está evidente aos nossos olhos pelo amor de Jesus de Nazaré, meu Deus? Será que você não consegue enxergar?
que nós estamos vulneráveis a qualquer coisa. Nós estamos vulneráveis a isso. E você deixa os desprotegidos. Você não intercede por eles, não clama, fala: Senhor. Talvez você já perdeu essa esperança deles serem convertidos. Talvez você já perdeu essa esperança deles se arrependerem. Talvez você já perdeu essa esperança deles se dobrarem aos pés de Jesus. Ou você se conforma com uma palavrinha amiga, com uma palavrinha que eles formação, mudança. Enquanto, meu irmão, não se dobrar aos pés de Cristo, meu irmão, não adianta. Enquanto não se dobrar aos pés do Senhor, não adianta. Pode ser bom, pode ser legal, pode ser bacana, pode ser o que for. Enquanto não se dobrar, não adianta, meu irmão. Não adianta. Você tem isso nas suas mãos, você tem as Escrituras, por que não usa? É tão confortável para você ver o teu pai se perder? É gostoso você olhar no olho dele e ver que ele não tem alegria? Você vê que aquele sorriso não é um sorriso do Espírito? E se ele partir naquele momento, acabou? Não tem mais chance de encontrar Jesus? É para todo sempre com Satanás e os seus anjos? É tão confortável isso para você? Você já se conformou com isso? Diz as Escrituras em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, não se conforme com esse ritmo, não entre nesse ritmo neopentecostal do Satanás, mas ore a Deus com o teu coração, meu irmão, ore a Deus com a tua vida, com o teu sangue por Ele. Não fique querendo cair em rituais, Deus. Não, meu irmão, mas ore a Deus, gaste tempo, invista 1, 2, 3 dias, anos, não se canse a garganta até vê-los convertidos. É uma luta, meu irmão. Não adianta, você não vai vencer essa luta com essa oraçãozinha que você faz. Você não vai vencer essa luta com essa... orando um dia, orando 2 dias, enquanto você não sentir. Você tem que sentir a dor na tua alma de ver ele perdendo. Você tem que sentir a dor na tua alma de olhar e falar: ele está no caixão. Não, eu não posso deixá-lo no caixão. Eu não posso. Ele tem que ter vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus, se ele morrer, ele tem que ressuscitar quando tu voltares. Ele não pode. Enquanto você não sentir essa dor, essa perda, você nunca vai orar. Enquanto você não sentir essa dor na alma, de falar: meu Deus, é uma vida só. Não são 2, é uma vida só. Hoje está com 20, 30, 40, 50, 60, 70. O amanhã não tem mais. Enquanto você não sentir essa dor, não adianta. Enquanto a tua alma não doer, enquanto o teu coração não sangrar, meu irmão, não adianta. Enquanto o teu coração não doer dentro de você, não adianta nada. Não adianta nada, meu irmão. Você tem que olhar para Ele e sentir dor quando você olha para Ele, meu irmão. Quando você olha para Ele, você tem que sentir dor e vontade de orar mais. Falar: meu Deus, eu preciso orar mais, preciso clamar mais. Senhor, transforma, muda essa vida, converta essa alma. Deus é fiel. A história mostra isso, as Escrituras mostram isso. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é evidente. A fidelidade de Deus, ela mostra isso para nós. Em 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo se você não for fiel, Ele continua sendo fiel. Como assim?
Mesmo se você for infiel, mesmo se você falhar, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo perdoador, Ele continua sendo um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus justo, um Deus que se ira, um Deus que não muda. Ele continua sendo fiel. E se falhar, tem um advogado de papai, Ele é fiel e justo para te perdoar, e você voltar ao teu caminho e continuar intercedendo por eles. Meu Deus do céu. Creia na fidelidade de Deus. Não deixa essa esperança falhar, não deixa essa esperança enfraquecer, mas acenda a chama no teu coração e diga: Deus, Deus, ouça minha voz, Deus. Atenta os teus ouvidos, inclina os teus ouvidos à minha oração quando eu a te clamar. Você já falou isso para Deus? Talvez deve ter falado já. Mas Deus, me arruma um emprego. Deus, me dá um carro novo. Deus, sara minha dor. Deus, cura minha vida. Deus, olha a minha situação. Deus, Deus. Mas não, Deus, como Abraão intercedendo por Ló. Abraão dizendo: mais uma vez me atrevo a falar contigo, me atrevi a falar contigo. Amém. Quando é que você chegou com confiança diante do altar de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, e falou de Jesus: ouça a minha voz. O que você quer? Eu quero que o Senhor converta a vida deles. Converta, muda, transforma. Satanás não pode dominá-los. Até então, enquanto não são convertidos, estão sob potestades de Satanás, estão sobre as forças de Satanás. E nós estamos deixando isso. Depois, quando ocorrer o pior, aí não vai adiantar chorar. Depois, quando ocorrer o pior, não vai adiantar. Quando você estiver no domingo na tua casa almoçando e faltar o teu marido, e faltar o teu irmão, e faltar o teu pai, e faltar aquela pessoa que você ama, você saber que ele está não somente no cemitério, mas sim para toda a eternidade no inferno, aí não adianta mais chorar. Aí não vai mais adiantar você clamar. Aí não vai mais adiantar você rogar, pedir, que acabou. Uma vez só está ordenado viver e morrer. Aí acabou, meu. Aí não tem mais chance de vida. Ele não vai ressuscitar. Ele não vai morar com Cristo na eternidade. Estará na fila do julgamento da condenação. E não para entrar pelos portões de pérola. E nós perdemos tempo. Duvidamos até mesmo da fidelidade de Deus. Duvidamos que Deus é fiel para mudar toda essa história, toda essa situação. Creia na fidelidade de Deus. Creia nas promessas de Deus. E qual que é? As pessoas falam tanto em promessa de Deus. Falar tanto em promessa, é tanta promessa de Deus. Sabe qual é a promessa de Deus? 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ah, se essa promessa fosse anunciada, fosse proclamada. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então creia nas promessas de Deus. Creia nisso, meu irmão. Apoie tua vida nisso e clame dia e noite pela vida deles. Clame por eles. Ah, mas eu clamo. Será mesmo, hein? Ah, mas eu oro por eles. Será mesmo? Eu intercedo. Você sente dor na tua alma por eles? Você sente dor no teu coração por eles? A ponto de você olhar para dentro de você e falar: meu Deus do céu. Não pode. Isso não pode acontecer. Eles não podem viver dessa forma. Eles não podem viver assim. Eles não podem. Meu irmão,
Diz as Escrituras que resta pouco tempo. E Satanás está passando varrendo, buscando a rodo aqueles que não têm a marca e o sangue de Cristo. Ele está passando e buscando a rodo. E essa pessoa que você tanto ama, se não tiver a marca de Cristo cravada no coração, pode ser a próxima. Pode ser a próxima a ser levada para o inferno. Essa pessoa que você tanto ama, se não tiver o sangue do Cordeiro marcado no coração, assim como foi um símbolo na época dos dias anteriores a Moisés, que marcou no umbral da porta com o sangue do Cordeiro, e ali a morte não passou. O que significa isso? Você vai ser imortal? Não é isso não. É que Satanás não levou. É que o diabo não levou. É que o inferno, a morte espiritual não levou. Se a pessoa não tiver marcado no coração o sangue do Cordeiro, meu irmão, será duas mortes. A morte física e a espiritual. Aí não adianta mais chorar. Aí não vai adiantar mais você orar. Aí não vai adiantar mais você clamar. Aí não vai adiantar mais você pedir Deus. Você sabe que é do inferno não sair mais? Você sabe que é do inferno a pessoa ficar lá para toda a eternidade? Irmão? Você sabe que é do inferno ficar lá para todo sempre? Tudo isso porque nós não confiamos na fidelidade de Deus. Tudo isso porque nós não acreditamos na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não é para ser tratada de igual essas pessoas tratam. Esses que pregam assim, vem ser meu parceiro, dá o carnê assim. Não, que Deus vai ser. Não é essa a fidelidade não. A fidelidade de Deus é com as Escrituras. A fidelidade de Deus é com a palavra, é com a salvação do perdido. É com a salvação daquela pessoa que está morta, que está podre. Ela está viva, mas ela está podre. Ela está podre. Ela abre a boca, é um sepulcro aberto. Não sai, não tem vida. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quando é que você vai despertar para isso? Quando é que você vai despertar e vai enxergar que Deus é fiel? Que Ele pode sim, Ele tem todo o poder de mudar essa situação, de transformar, de abrir o sepulcro e de ressuscitar. Quando é que você vai crer nisso? Que passa dias, meses, anos, mas Deus continua sendo fiel. O que acontece então? Continue orando, não desista, até Deus responder. Não desista, não pare de orar, não pare de clamar, até você ver a resposta de Deus evidenciada. Não desista. Talvez a resposta de Deus está tão perto e você está desanimando. Talvez a resposta de Deus está mais perto do que você pensa. E você volta atrás. Você começa a falar palavras que não são coerentes com Cristo. Não casa, não há inconformidade. A sua palavra tem que ser conforme as Escrituras, meu irmão. É luta, é tribulação que vai passar, mas Deus é fiel à palavra dele. Ele não muda. Ele é verdadeiro. O que Ele falou, Ele cumpre. Por isso que Ele disse a João: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis essas palavras. Ela é digna de toda aceitação. Ela não é digna de ser aceita. Ela é digna de toda aceitação. Toda aceitação. Creia na fidelidade de Deus. Não desanime, não abandone a tua família, não, porque amanhã depois você pode chorar. Talvez você está cometendo esse erro grave, esse pecado grave. Qual? De abandoná-los. De abandoná-los, não interceder por eles. Você tem a palavra.
Você tem a Cristo. Você tem o poder do Evangelho. E por que você não, quando tem oportunidade, você não fala? Quando dá uma abertura, você não fala de Cristo? Tem vergonha, tem medo, não ora, não intercede por eles. Acha que o que eu estou falando aqui é besteira, é babaquice. Tá bom. Quando partir, quando for embora, você vai lembrar disso. Você vai lembrar. Tudo isso porque não deu crédito à voz de Jesus. Sabendo que a palavra dele é fiel. Sabendo que a palavra dele não volta vazia. Diz as Escrituras, Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Como assim? O que ele falou, ele cumpre. Se ele falou e cumpre, é porque ele é fiel. Entenda a fidelidade de Deus. Olha para a vida dos teus familiares e veja o estado caótico que eles estão. Como é que você consegue viver em paz com isso? Como é que você consegue ficar sossegado, tranquilo com isso? Olha o estado que eles estão. Será que você não está vendo que eles estão morrendo a cada dia? A cada dia que se passa, eles não estão vivendo. A cada dia eles estão morrendo. E aí? Até quando você vai esperar para clamar? Quanto tempo mais você vai esperar para clamar? Quanto tempo mais você vai invocar o nome de Jesus? Quanto tempo mais você vai ficar rouco de tanto clamar por Jesus? Quanto tempo mais você vai gastar suas cordas vocais, ao invés de falar mal dos outros, de clamar e falar: Deus, converta aquela alma, aquela vida. Isso aqui não é um passeio, não é um clube social, onde se senta na poltrona e se senta de qualquer forma. Isso aqui é para você ouvir e praticar. Isso aqui é para você ouvir e praticar e exercer e falar: meu Deus do céu, é verdade, eles estão morrendo, eles estão no inferno, amanhã ou depois eu posso... Meu Deus, não, Satanás, você não tem esse poder, pois o sangue de Cristo foi derramado por ele, o sangue de Jesus foi derramado, e eu me coloco nessa brecha para orar, para clamar por ele. É isso que você tem que fazer. Crer na fidelidade de Deus. Aquele que criou os céus e a terra. Um dia ele falou que vai voltar. Ele é fiel. Ele vai cumprir essa palavra. Quer ver um exemplo da fidelidade? Na vida, diz as Escrituras, está ordenado o homem viver e morrer uma só vez. Você já viu alguém que morreu e ressuscitou? Teu avô morreu e ressuscitou por acaso ou continua morto? A palavra de Deus é fiel, não é? Diz, do pó veio, do pó voltarás. A pessoa vira o quê quando morre? Não é pó? Não vai secando. Passa os anos, você faz assim, ó, vira pó, cinza. E aí? É fiel ou não? Fala da brevidade da vida. Então não duvide da fidelidade de Deus. Ore por tua família. Ore pela vida deles. Creia na fidelidade de Jesus. Ele é fiel, ele não falha, ele não mente. Ele não é criança. Diz, não fale memória, acho que em Ezequiel 14, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra. Quem se alegra? Satanás. Por quê? Quando ele morre, ele fica babando, sedento pela alma da pessoa. Fica sedento pela vida dela, para levá-la, tragá-la e levá-la ao abismo juntamente com ele. Não deixe isso acontecer.
Você tem a palavra de Deus. Creia na fidelidade de Deus. Creia que Deus é fiel, meu irmão. Creia que Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Creia nessa fidelidade. Creia na fidelidade de Deus. Não creia nessas baboseiras que passa na TV. Não creia. Isso tudo faz com que você olhe e faça, não tenha resultado. E sua fé vai desanimando. Talvez você olhe e você fale, mas eu faço voto. Eu dou meus dízimos. Eu dou minhas ofertas. Eu sacrifico. Eu faço tanta coisa. Eu sei o que você faz. Tem zelo, mas sem fundamento algum. Às vezes você tem vontade, tem essa vontade, esse desejo deles serem salvos, mas está tomando caminhos errados. Está escrevendo pedido em papel. E não é esse o caminho. O caminho não é você escrever pedido no papel e ficar queimando, oferecendo sacrifício, ficar queimando, oferecendo. Não, o caminho é você dobrar os seus joelhos. O caminho é você sentir dor nos teus joelhos de tanto orar, mano. O caminho é você olhar para a vida deles e falar, meu Deus, eles estão perdidos. O caminho é você olhar para eles e falar, meu Deus, está tudo acabado. Se eles não forem salvos, se eles não receber o Senhor, está tudo acabado. Não, eu não posso deixar isso acontecer, pois eu tenho a palavra, eu tenho Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz as Escrituras. Você pode orar por eles, você tem esse poder que Jesus deu. Eis que vos dou poder, diz a palavra, para pisar em serpentes e escorpiões. Interceda, entra em oração, interceda por eles. Não deixa a tua família ser destruída por Satanás, mas ore insistentemente, clame pela vida deles, clame por eles, ore, creia na fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus não é menino, não é moleque, não é criança. Creia na